Are we through the banking crisis at this point? Well, we're not through with bank failures. The owners of banks may have lost a hell of a lot of money. The people who bought the debt of the holding company, they may lose a lot of money. People can. Agora, traduzindo a fala da jornalista, estamos passando pela crise bancária neste momento, traduzindo a fala de Buffett. Falha nas ordens dos bancos podem perder muito dinheiro. As pessoas que querem a dívida da holding, empresas, eles podem perder muito dinheiro, mas os depositantes não. Então você não precisa transformar uma decisão idiota dos gerentes e colocar um pânico em todos os cidadãos dos Estados Unidos sobre algo que eles não precisam entrar em pânico. Warren Buffett convidou Beck rapidamente da CNBC para voar até o Japão, para fazer uma entrevista de 2 horas, com ele falando de negócios e, é claro, o estado do sistema financeiro. Uma situação bastante estranha ao redor, mas Buffett está lá com o futuro CEO da Berkshire Hathaway, Greg Abel, para visitar as 5 empresas japonesas, as quais ele foi investindo desde 2020. Mas nesse vídeo não vamos falar sobre esses investimentos, mas vamos focar nos pensamentos e opiniões de Warren Buffett sobre a força do setor bancário e a instabilidade da economia dos Estados Unidos. Com isso dito, vamos conversar sobre o que está acontecendo no setor bancário. Agora, isso é uma crise bancária? O financeiro está em turbulência? É uma crise bancária 2.0? Como você chamaria? O que temos visto? Warren Buffett responde: acontece bem, eu diria que algumas coisas estúpidas que os bancos fazem periodicamente foram descobertas durante esse período. E o banqueiro me disse uma vez, e ele disse que não sei por que continuam procurando novas maneiras de perder dinheiro quando os antigos estão funcionando tão bem. E eles cometem os mesmos erros. Alguns bancos nesse mesmo período, eles cometem erros em elaboração de leis e principalmente se você está entrando em empréstimo de cartão de crédito. Quero dizer, isso é apenas parte do jogo, mas eles não cometem o mesmo tipo de erro que eles cometeram em 2008. Os erros que Buffett está prestes a descrever se envolvem predominantemente assumindo riscos desnecessários e mascarando as perdas por meio de truques contábeis para essencialmente fazer que seus ganhos pareçam os melhores possíveis. Especificamente, ele visa os bancos que mantêm esses títulos de governo de longo prazo em seus livros pelo valor nominal, em vez de seu valor real de mercado, que esconde as perdas do papel que realmente eles têm. Mas eles não combinaram nossas pesquisas e responsabilidades, e os banqueiros foram tentados a fazer isso para sempre, e de vez em quando isso os morde de uma forma grande. É simplesmente incrível para mim que os bancos podem fazer apresentações e análises financeiras. E se um banco comprou um título a 100 e o outro comprou a 96, ambos tiveram vencimento. Um banqueiro está em 100, o outro carrega em 96. Quero dizer, são os procedimentos contábeis que levam alguns banqueiros a fazer algumas coisas que podem ter ajudado um pouco seus ganhos atuais. Puxá-los e causar a tentação recorrentemente de obter um spread um pouco maior, no relatório um pouco mais de ganhos, está inserido em um resultado que você poderia prever. Mas os bancos não chamam a atenção para o que estão fazendo e o que está acontecendo. E eu iria ler o contato com o investidor, quando eles teriam reuniões com os analistas nacionais, ou com as pessoas que acompanhavam os bancos, e ninguém nem tocava no assunto. E acredite em mim, você sabe, se tivermos uma perda de 50 bilhões de dólares ou algo assim, como uma Berkshire Hathaway, esperamos ser capazes de saber sobre isso. E aconteceu antes, e acontecerá dessa vez, e acontecerá novamente. Eu acho que o Warren Buffett ele levantou um ponto justo aqui. Se você carrega grandes perdas de papéis em seu balanço, os investidores merecem saber sobre elas. Eles sabem que se a Berkshire Hathaway tivesse uma perda de 50 bilhões em algo, ele esperaria que as pessoas quisessem saber sobre isso. É isso aí que é tão importante. Investir em algo de honestidade e de transparência. Por exemplo, quando Warren Buffett escreve sua carta anual aos acionistas, ele não está no negócio de esconder o verdadeiro desempenho da Berkshire Hathaway. As primeiras páginas são sempre o desempenho ano a ano das ações da Berkshire Hathaway versus o S&P 500. E esse é o tipo do gerente que você quer ouvir. E essa é a linha e pensa em quantos CEOs são honestos o suficiente para falar assim. Ele disse atenção em 58 anos de gestão da Berkshire Hathaway. A maioria das minhas decisões de alocação de capital não foram as
as melhores, do que mais ou menos em alguns casos. Também movimentos ruins, porque eu fui resgatando por grandes doses de sorte. É uma grande diferença para o tom do vendedor. Você recebe a maioria das vezes de ganhos. Buffett observa que esse tipo de truque contábil é potencial para esconder coisas e o levar a vender a maior parte das suas posições bancárias nos últimos anos. Você viu isso? Você estava lendo os relatórios? Você acompanhou todos esses ganhos bancários que estavam entrando? Então você percebeu e por isso que você vendeu tantos bancos? Nós vendemos vários bancos. Eu não gosto quando as pessoas ficam focadas no número de ganhos e esquecem o que eu acho que era o princípio bancário básico. Eu não vou entrar em nada em nomes ou qualquer coisa assim, mas aconteceu o grau de enrolamento em todas as indústrias. Eu acho que o sistema não está a vender muito bem em termos de conectar a punição à empresa em algo. Isso é importante, é extremamente importante. O seu sistema bancário funcione bem no país e simplesmente não vai funcionar ao menos que você tenha um sistema bancário que funcione, você não queira que eles criem crises periódicas no país desnecessariamente. É importante que os bancos mantenham a confiança do público e eles podem perdê-las, você sabe, em segundos. E nós vimos um país que não estava preocupado com os bancos, você sabe, até quarta ou quinta da semana. Como você pode dizer? Como não se preocupa em nada? De repente, todo mundo estava preocupado com isso, em todo o país. Então, o que o Warren Buffett está explicando é que a tendência nos Estados Unidos é que, infelizmente, os bancos estão se tornando cada vez mais focados no curto prazo, procurando impressionar trimestre a trimestre, em vez de manter os seus olhos no horizonte, fazendo as melhores decisões possíveis para a saúde e o crescimento de longo prazo de suas respectivas empresas. E ele observou e começou a ver isso acontecendo nas ações dos bancos americanos, que ele tinha e não gostou dessas tendências. Então ele vendeu e você pode ver isso no seu histórico de portfólio. Ele reduziu praticamente todos os bancos dos Estados Unidos, substancialmente nos últimos anos, exceto um, claro, o Bank of America. Como você pode ver, o Bank of America se mantém muito bem em termos de saúde financeira em comparação aos outros bancos e não está correndo grandes riscos para tentar perseguir aqueles maiores lucros. Buffett decidiu pessoalmente vender os bancos, porque notou que algum desses bancos se afastavam desse princípio bancário básico. Mas uma coisa que ele fala nessa entrevista é que o americano médio não precisa se preocupar em perder seus depósitos. Ele observou várias vezes que os bancos podem falir, mas o público americano não tem motivos para se preocupar. As pessoas não deveriam se preocupar em perder o seu dinheiro e os seus depósitos porque eles têm um banco americano. E hoje eles não têm motivos para se preocupar. Você sabe, você pode dizer que sabe disso? Vamos atingir o teto do déficit, você sabe disso, isso sinaliza. Você sabe disso e todo mundo faz? Fora disso, o imperador político pensamos que vamos mudar a sequência da dívida novamente. E a pressão desnecessária aumenta tudo que é causado pelo fato de que as pessoas digam, bem, a lei não permite que o maluco federal fique acima de X. Bem, eles não vão mudar isso nos Estados Unidos. Não vai deixar um teto de dívida bagunçar o mundo inteiro. Poderia ter sido o crescimento, poderia ter sido acrescentado que o público americano não vai perder, nenhum conselheiro pode perder dinheiro em seu banco, mas eles têm 250 mil dólares a ser ressarcido, ou mais uma mudança necessária. Vamos enfatizar que os bancos vão pagar. Então Buffett está trazendo todos de volta à realidade. Com esse clipe na entrevista que ele discute em algum tempo o quão frustrante ele acha que a média e os políticos gostam de distorcer a história e sensacionalizar essa questão relativamente pequena para ser outro momento de 2008. Mas ele inteira várias vezes nessa entrevista que o público americano não há razão para ter pânico, porque no final do dia o FDIC, o Federal Reserve, e a tesouraria irá certificar-se que os depósitos do povo americano está seguro. Mas é claro, quando você pensa sobre isso, levanta uma questão muito interessante. E é uma questão que eu falei recentemente sobre o FDIC, o Tesouro e o Fed. Saiam em garantir que todos os depósitos do americano é seguro. Isso não vai levar os chefões dos bancos tomando riscos desnecessários com seus balanços. Quero dizer, se o presidente Jerome Powell disser não se preocupe, todos os depósitos estão seguros, vamos apoiá-los. Os banqueiros se confortar com esse tipo de opção alternativa
e começaram a perseguir apostas cada vez mais arriscadas para tentar ganhar mais dinheiro. Você dá aos gerentes e senhores dos bancos a noção de que todos os depositantes serão protegidos? Então eles continuaram prometendo taxas mais altas e eles não podem cumprir e farão todos os tipos de coisas porque não estão preocupados com seus depositantes. Mas você tem uma resposta de como lidar com isso? Com certeza eu quero dizer que eles têm que ter algo a perder. Em 2008, todos os problemas foram causados pelos bancos e nem o executivo do banco ou CEOs que tomaram essas decisões, todos eles continuam a viver bem. Você sabe, eles podem ter perdido o emprego, mas eles recebem suas pensões. Eu absolutamente sugeriria que qualquer o senhor, qualquer pessoa que seja, de um banco, entrega tudo e causa muito dinheiro aos acionistas, e na verdade você sabe, eles não recebem nenhuma pensão do banco, eles voltam a viver. Você sabe, uma pessoa que trabalha na linha de produção da Ford ou algo assim, eles não merecem nada de especial. Eu sugeriria aos diretores do banco que sentou lá por 5 anos e ouviu as pessoas entrarem, darem relatórios e todo esse tipo de coisas, que eles devolvem todos os seus honorários de seus diretores. Quero dizer que eles devem ter consequências para as pessoas que tomam as decisões. Isso é algo que faltou uma punição severa em 2008. Os banqueiros assumiram riscos enormes em buscas de maiores lucros, mas eles sabiam que pessoalmente não iriam estar no gancho quando tudo explodir. De fato, em muitos casos, eles saíram com belos bônus, mas sejamos honestos, destruir o sistema financeiro da América, Lehman, o Sr. Dick Ford saiu com 34 milhões de dólares em 2007. John Tenney, na Merrill Lynch, gastou 1,2 milhões no cargo de inovação. Quando o céu caiu na cidade, Charles Price renunciou ao cargo de senhor em 2007. Recebeu um bônus de 10 milhões de dólares. Joseph Cassano possuía 34 milhões de dólares em bônus em 2008 e provavelmente isso vai continuar acontecendo. Em vez de apenas esperar que os próximos CEOs bancários sejam pessoas boas, na verdade, carimbarem seus contratos que eles precisam realizar e agir com segurança para serem recompensados. E depois de tanta carnificina que vimos nas ações dos bancos nos últimos tempos, alguns deles realmente apresentam boas oportunidades de investimento de acordo com Warren Buffett. Os bancos regionais, agora as primeiras repúblicas, é como um roubo de uma proposta de valor? Não, eles não vão salvar o acionista. Eu não disse que ia salvar o acionista, fiz o mesmo, salvando a dívida da holding. Eles deveriam pegar o dinheiro, quer dizer, eu não tenho qualquer problema com as pessoas perdendo dinheiro, porque se eles fizessem coisas estúpidas, mas os depositantes vão receber o seu dinheiro. E eles colocaram o seu dinheiro. Você sabe, o caso do Vale do Silício, na segunda-feira de manhã, mas estava suando durante todo o fim de semana. Desnecessariamente, se apenas se eles entendem como o sistema funciona. E você sabe disso, é uma falha de todos nós. Que essa mensagem não seja realmente uma comunicação, e eu acho que uma pessoa em 100 pode descrever como a FDIC realmente opera. E onde eles conseguem o seu dinheiro? Quem nomeia as pessoas que trabalham lá. Quem paga o salário das pessoas é uma instituição incompreendida. Então Buffett ele é muito rápido em fazer a distinção que essas ações do Tesouro e do Fed não vai salvar o acionista. Então saiba que esses bancos falidos, eles não são uma pechincha. Como diz Andrew, e muitos desses acionistas sofrerão grandes perdas. E o chamado resgate vai fazer e vai proteger os depositantes e realmente ter seu dinheiro parado no banco. E esta resposta é muito esperada de Buffett, porque você sabe, porque ele está vendendo as ações dos seus bancos nos últimos anos. Então acho que os pensamentos de Buffett são que não definitivamente são a crise bancária como 2008. Agora sim, alguns bancos vão falir, mas tenha certeza, como um cidadão americano, depósitos bancários não correm nenhum risco de desaparecer. Mas de qualquer maneira, esses são os pensamentos recentes de Warren Buffett sobre a crise bancária. E eu adoraria saber o que vocês pensam na seção comentários abaixo. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.